Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Vamos ler aqui o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 14. Eu vou, 99% vou ler somente as escrituras. E vocês vão perceber o quanto ela é bem esclarecedora quanto ao tempo que nós vivemos. A impiedade dos últimos dias. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, parece ser uma pessoa piedosa, uma pessoa cristã, mas negando o seu poder. Tendo a aparência também de religiosidade, pode-se dizer assim, afaste-se destes também. Então aqui o apóstolo fala que nós devemos nos afastar dessas pessoas que têm aparência religiosa, de religiosidade, de pessoa de Deus, mas elas são totalmente ao contrário daquilo que elas estão professando. Dizem ser cristãs, mas praticam as mais obras dos pagãos. Então aqui diz, afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregados de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. São pessoas que estão sempre procurando, mas não conseguem entender. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amados, quando eu li aqui antes, que diz, afaste desses também, é óbvio que a gente vive no mundo. O próprio apóstolo Paulo falou que se nós tivéssemos afastado de todas as pessoas do mundo, nós teríamos que sair desse mundo. Pois nós estamos no mundo que o mundo jaz do maligno. Então nós somos apenas aqui estrangeiros desse mundo. Então a gente sabe que a gente convive no meio familiares, trabalho, escola, de muitas pessoas pagãs. Ou de muitas pessoas que se dizem ser cristãs, mas praticam as mais obras dos pagãos. O que ele diz aqui que afasta-se deles é quando a gente se reunir como igreja, seja no templo, seja na casa da gente, no vizinho. Então nós não devemos nos misturar com essas pessoas para que toda a massa não seja levedada. Fica um pouco de fermento, leveda toda a massa. É isso, bem explicado. E terminando aqui, a recomendação de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. A gente tem que suportar tudo, meus amados. Tá? Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que se desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então aqui ele está falando, você agora virou crente, você agora é cristão, você agora crê em Jesus Cristo, então vocês que estavam desempregados vão passar a ficar empregados, vocês que estavam doentes agora vão ficar sarados, vocês que estavam pobres agora vão ficar ricos. Então, meu amado, Jesus não prometeu nada dessas coisas. Um pobre pode ficar rico? Pode, tanto sendo cristão ou não. Pode se livrar da doença? Jesus cura tudo. Mas de repente aquela doença é para te levar a algum lugar. De repente aquele casamento que foi rompido é para ensinar ambos os caminhos do Senhor.
Então, a gente tem que entender esse processo, porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então, falando aqui, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Olha o que é pior, aqueles perversos e impostores. Impostores a gente pode entender como? São pessoas que se dizem ser cristãs, mas praticam as mais obras dos pagãos. São pastores que se dizem ser cristãos, mas falam que você pode se divorciar e casar com outro que Deus abençoa. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-os e sendo enganados. Quer dizer, esses pastores que dizem, você, irmã, seu marido te largou, então ele quebrou a aliança, Deus te perdoa, houve um adultério, então Deus te deu agora a oportunidade para você se casar com outro, porque ele quebrou a aliança através do adultério. Mentira! Tá? Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-os e sendo enganados. Esses pastores, eles estão enganando e também estão sendo enganados, porque eles não fazem isso por mal, mas eles estão sendo enganados porque eles creem na mentira, então eles passam adiante a mentira. Terminando agora o último versículo, que é o 14. Quanto a você que crê, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Vocês aprenderam de Jesus Cristo. Vocês que nasceram de novo, é só vocês olharem para a obra de vocês. A árvore má dá mau fruto. A árvore má não vai dar bom fruto. A árvore boa não vai dar um péssimo fruto. Muito pelo contrário, a árvore boa vai dar bons frutos. E quais são os frutos bons da árvore boa? Longanimidade, piedade, arrependimento, perseverança. Entende que se o seu casamento foi rompido, não foi Deus que rompeu. E se foi Deus que rompeu, é para ensinar a ambos alguma coisa, mas ele há de restaurar, porque ele fez uma aliança, ele não pode negar essa aliança. Tem muitos casamentos que não vão ser restaurados? Sim. Por quê? Porque essas pessoas não são de Deus, elas não vão crer, elas não vão clamar, elas vão desistir no meio do caminho. Então, meus amados, olhem para a obra de vocês. Estão buscando primeiro o reino de Deus? Estão buscando? Isso que é importante. O resto Deus fará. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.